Olá, eu sou Marcelo Marques, sou diretor da Guerrilha Filmes e diretor da websérie A Era Preta e Branca. Faz esse registro documental sobre a construção dessa grande obra, desse grande sonho atleticano. Esse documentário ele tem uma importância histórica, né? Quando a gente fala de cultura, a gente fala de identidade. A gente está retratando um momento histórico, acho que é muito isso, assim, de pegar uma história do Atlético, uma história da cidade, uma história, né, que vem sido contada, vem sido pensada há muitos anos. E através dessas histórias a gente contribuir ali para a cultura da cidade, porque daqui a 20, 30 anos a gente vai ter um registro histórico de um marco, né, que foi a construção da arena e tudo que está envolvido, com todos os personagens que contribuíram para essa história. E aí com isso a gente fala que é cultura também, porque a gente só vai entender como é que era há 50 anos atrás, porque a gente tem essa relação, né, desse momento, dessas pessoas e como é que era essa contextualização dessa momento da construção há 50 anos atrás. Então acho que a importância cultural é isso, assim, é trazer essa identidade através dessa história desses personagens. É que mesmo eu estando envolvido no projeto, a gente acompanhando o documentário, a gente fica sabendo de coisas que nem imaginava. Um exemplo, a gente está em 2022, mas essa história do estádio do Atlético começou lá em 2013, quando o Atlético perdeu o Mundial lá no Marrocos. Então acho que isso é muito importante, né? Mostrar o que está por trás de uma construção, que não é só subir um estádio. Sim, acho que é o que aconteceu nos primeiros episódios, né? A gente precisava mostrar como é que surgiu essa ideia, principalmente com os personagens que estavam envolvidos naquele momento, naquele contexto. Então acho que a gente conseguiu retratar esse momento, né, principalmente desse Mundial, que foi muito frustrante, mas que foi um ponto de partida inicial ali para que tudo saísse ali do papel e que virasse realidade que a gente está aqui hoje, né? O Atlético dando a volta por cima mais uma vez, né? Com certeza. Pegou um momento triste na história do Galo e desse momento triste, por causa da cabeça de alguns visionários, alguns idealizadores, colocaram um sonho de pé, é o que a gente está podendo ver aqui agora. E é um sonho, né? Um sonho maravilhoso. Né? Nossa, e como? Me conta um pouquinho, o que você esperava atingir com esse documentário? Assim, a ideia principal, inicial, claro que a ideia ela vai se transformando, ela vai evoluindo, mas a princípio era basicamente a gente trabalhar um pouco essa relação com a obra mesmo. Era como que era o projeto do ponto de vista da engenharia, da arquitetura, de tudo que está envolvido com esses processos técnicos, né? Mais ou menos como se fosse aqueles filmes das grandes obras. Mas isso foi mudando, porque não tem como falar de uma grande obra como essa sem resgatar o lado histórico, sem resgatar os personagens, sem resgatar principalmente o que está envolvido nisso aqui. Então a gente teve essa mudança de contextualização, né? Uma mudança um pouco nessa relação com a história que a gente estava contando, porque eram muitos elementos que a gente tinha para contar. E assim, não tem como falar de uma obra sem falar do torcedor, não tem como falar da obra sem falar do sonho, do desafio, de tudo que estava envolvido. Então a gente passou de um grande projeto de engenharia para um grande sonho para todo mundo que estava envolvido. Fala um pouco então, como que é para você ser o diretor de um documentário que está contando a história da construção do Estádio do Galo? Para ser bem sincero, acho que eu nunca pensei sobre isso. Acho que isso aqui é tão maior do que
sabe, eu como personagem, do que qualquer coisa. Eu acho que a história ela é muito maior do que eu penso. Eu acho que eu nunca parei para pensar o que significa isso. Você está me falando agora, eu acho que de fato tem uma importância muito grande. Quando vocês me ligaram, eu até assustei, falei, opa, realmente assim, é muito emocionante fazer parte dessa história, porque de uma certa maneira eu sou um personagem direto que está ali conversando e fazendo parte dessa história, né? Assim como a obra, o documentário ele está se encaminhando, né, para os seus momentos finais, né? Me fala um pouquinho, qual que foi o maior desafio até agora? Quando você filma uma história, você está filmando essa história para alguém. Então, acho que o maior desafio é que esse alguém, que esse espectador, consiga se enxergar ali, consiga se emocionar. Então, eu acho que esse é o maior desafio, é fazer com que o público, né, com que quem assiste o documentário se sinta parte daquilo ali. Então esse é o grande desafio, eu acho que meu papel está nisso. Assim. A gente já teve 7 episódios, você consegue falar um pouquinho qual que foi o mais gratificante momento de um desses episódios? Assim, todos têm sua importância e tem seu momento, né, dentro da história. Eu acho que a gente estava discutindo um pouco sobre isso ali no campo, né, de como é que uma ideia se transforma a partir de um sonho de alguém ou de várias pessoas, né. Na verdade, alguém teve que contaminar outras pessoas para que isso se transformasse em um sonho em conjunto e que se erguesse. Eu acho que, resumindo, assim, acho que se a gente contar um pouco desse sonho que subiu, né, que se transformou, e também dessas pessoas, né, que como que isso impacta na vida dessas pessoas, acho que a gente tem ali uma importância para cada episódio. Assim. O Marcelo falou muito de registros históricos da era preta e branca, e realmente é muito importante isso, porque daqui a pouco o Atlético vai estar construindo a sua história aqui, vai estar julgando aqui, e para as próximas gerações a gente tem que deixar a informação do que aconteceu antes do Atlético começar a jogar aqui. O Atlético vai construir a sua história, mas teve muitas histórias por trás, né? Foi o projeto, foi o planejamento, foi a construção, foi contar um pouquinho histórias de algumas pessoas que ajudaram a erguer essa casa. Então é algo que vai ficar para a história do Galo, para a história de cada um que está trabalhando aqui e principalmente para a massa atleticana, né? Que é quem vai usufruir desse estádio.